Oi, tudo bem? Continuando nossos estudos de literatura brasileira, das origens aos nossos dias, do José de Nicola, editora Scipione, estamos no capítulo 16, Pós-Modernismo. Hoje vamos estudar a vida e a obra de João Guimarães Rosa. É o escritor que eu mais amo, para mim o melhor de todos os tempos. Eu me identifiquei muito com João Guimarães Rosa. A minha experiência com ele foi uma experiência incrível, uma experiência de descoberta, de aprendizado constante. Eu já tenho vários livros, vários vídeos sobre ele aqui no canal, tenho muitos livros sobre a obra, então aqui eu vou falar apenas rapidamente da vida e da obra e indicar alguns livros para leitura. João Guimarães Rosa nasceu a 27 de junho de 1908 em Cordisburgo, Minas Gerais. Após passar a infância no centro-norte de seu estado natal, onde seu pai exercia atividades comerciais na zona da pecuária, vai para Belo Horizonte, onde cursa o secundário e a faculdade de medicina. Graduado, trabalha em várias cidades do interior mineiro, sempre demonstrando profundo interesse pela natureza, bichos e plantas, pelos sertanejos e pelo estudo das línguas, inclusive estudando sozinho alemão e russo. Em 1934, inicia sua carreira diplomática, prestando concurso para o Ministério do Exterior, serviu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, posteriormente na Colômbia e na França. Em 1958 é nomeado ministro. É dessa época o reconhecimento da genialidade do escritor, em consequência da publicação de Corpo de Baile e Grande Sertão Veredas, ambos em 1956. Em 16 de novembro de 1967, João Guimarães Rosa toma posse na Academia Brasileira de Letras. 3 dias depois, a 19 de novembro, morre no Rio de Janeiro. Aqui, gente, está um resumo muito, mas muito pequeno da vida dele. Ele é um grande escritor, um homem que lutou sempre para manter viva a língua, trabalhar a língua, criar uma literatura cheia de vida, o estudo do homem sertanejo, ao mesmo tempo do homem de toda a humanidade. Guimarães Rosa traz para nós toda a riqueza do sertão, toda a beleza da literatura. Eu tenho então dele, quero mostrar aqui, primeiro, uma biografia interessante, que é a biografia que a filha dele escreve, Relembramentos. João Guimarães Rosa, meu pai. Quem escreve é a Vilma Guimarães Rosa. Biografia cheia de fotos importantes do escritor. Um espetáculo isso aqui. Depoimentos. É uma biografia que traz também toda a emoção. Aqui é o pai do Guimarães Rosa. Toda a riqueza da sua literatura. Eu tenho essa edição aqui atualizada, revista e ampliada de 2008, publicada pela Nova Fronteira. E tenho essa edição mais antiga também do mesmo livro. Essa aqui foi um presente da Albertina, da minha amiga lá de São Paulo, que já faleceu inclusive. Essa aqui é de 1999. Também tem ilustrações, tem fotografias, cartas. Coisa maravilhosa isso aqui. Um grande livro. Tenho também livro de cartas, para a gente entender o processo criativo do escritor. Aqui, a correspondência com o tradutor italiano Edoardo Bizzari, editora Nova Fronteira, e correspondência com o tradutor alemão Kurt Meyer Clason, também da Nova Fronteira. 2 livros que falam dessa questão da tradução, do processo de Guimarães Rosa ao compor os seus livros. Tem também essa pequena biografia da Patrícia Vessone Bittencourt e Paulo César Lopes, biografia que elas escreveram sobre o João Guimarães Rosa. E tem a biografia polêmica que um mineiro, né, inclusive da minha cidade, nasceu ali de perto, né, acho que é em Delfinópolis mesmo, Sinfonia Minas Gerais. Eu esqueci de pegar essa biografia, mas está ali, aquela biografia que a filha do Guimarães Rosa
condenou veemente, e eu consegui achar o primeiro volume. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro, tem vários vídeos aqui sobre Guimarães Rosa. Lá eu mostro essa biografia, essa biografia Sinfonia Minas Gerais. Eu tenho o volume 1, que é sobre a vida, e diz que tem um volume 2 sobre a obra. Eu não sei se ela foi autorizada depois das polêmicas, mas nós temos isso do Guimarães Rosa, pelo menos que eu tenho aqui. Já procurei muito sobre, né, biografias sobre ele, mas não sai ainda. Está demorando, como a do Mário de Andrade, da Cecília Meirelles. São biografias que demoram, né, porque os familiares ainda retêm muitos direitos. Além de todos os livros que eu tenho, vou fazer mais vídeos aos poucos, não é esse o interesse aqui. Eu tenho muitas coisas sobre o Grande Sertão Veredas, tenho várias edições do Grande Sertão, mas dentre o estudo da obra, quero destacar esse aqui, Fortuna Crítica, número 6, direção de Afrânio Coutinho, Guimarães Rosa, seleção de textos interessantes para a gente estudar e conhecer de maneira mais profunda a obra do Guimarães Rosa. Agora, dele, o que eu tenho? Eu tenho Magma, que é o livro de poemas, o primeiro a ser escrito, desenhos do Poti, edição Nova Fronteira. Aqui nós temos Guimarães Rosa, poeta. E é muito interessante porque esse livro aqui foi o primeiro a ser escrito e o último a ser publicado, em 97, muitos anos depois da morte do autor. Então aqui nós temos o Guimarães Rosa adentrando a poesia e trazendo para nós toda a riqueza do sertão por meio da poética. Vou pegar um poema que abre Luar. Poema Luar. De brejo em brejo os sapos avisam, a lua surgiu. No alto da noite as estrelinhas piscam, puxando fios, e dançam nos fios cachos de poetas. A lua madura rola desprendida, por entre os musgos das nuvens brancas. Quem a colheu, quem arrancou do caule longo da Via Láctea, desliza solta, se lhe estenderes tuas mãos brancas, ela cairá. Depois tenho também esse aqui, que foi bem difícil de também ser publicado. Antes das primeiras histórias, João Guimarães Rosa, que são 4 contos publicados em revistas. São eles: O Mistério de Higmore Hall, Maquiné, Cronos Kai Anagik, Caçadores de Camurças. São contos, então, que o Guimarães Rosa publica quando ele morava no Rio de Janeiro. E são contos que aqui estão ilustrados. Morava no Rio não, morava em Belo Horizonte, era estudante de medicina. Então ele se aventura em revistas ao compor esses contos. A Gruta de Maquiné. Interessante observar isso. Guimarães Rosa começando o seu processo literário. Depois nós encontramos aí o espetáculo, que é este livro aqui, Sagarana, que também é um livro polêmico. Ele lança primeiro como, ele manda, né, para um concurso como Viator, pseudônimo. Daí tem aquela polêmica com o Luiz Jardim, que ele ganha um livro do Luiz Jardim e o Guimarães Rosa perde, acho que por um voto. Depois ele desaparece da cena literária. E esses contos são revistos e saem como Sagarana. Maravilhoso esse livro. Esse aqui é uma edição comemorativa. Quem me deu foi a minha amiga Maria Helena. Ela sempre me dava livros. Não foi isso aqui não, foi Corpo de Baile. Edição comemorativa de 60 anos. Aqui nós temos os contos: O Burrinho Pedrez, que é bem conhecido, A Volta do Marido Pródigo, Sarapalha, Duelo, Minha Gente, São Marcos, Corpo Fechado, Conversa de Bois, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Temos carta de João Guimarães Rosa a João Condé sobre Sagarana, A Arte de Sagarana do Paulo Ronay, Facsímile de um Chamado João do Carlos Drummond de Andrade, que é um poema que o Carlos Drummond lança quando Guimarães Rosa falece. A gente sabe que o falecimento do Guimarães Rosa se dá 3 dias depois que ele toma posse na Academia Brasileira de Letras,
ele havia previsto, entre aspas, né, esse momento aí da sua morte. Foi tanta emoção que ele não aguentou e morreu. Aqui nós temos também essa edição antiga que eu amo, do Sagarana, com várias ilustrações. O ilustrador também é o Poti. Livraço, eu queria esta edição aqui. Sabe, essa edição cheia de ilustrações. Gosto muito, muito, muito desse livro. Já li várias vezes. Isso aqui é muito bom. É muito bom. Depois nós temos aqui, vou mostrar o Corpo de Baile. Esse foi o presente da Maria Helena em 2 volumes. Bem nessa caixa da Nova Fronteira. Corpo de Baile, volume 1 e 2. Coisa linda também. Edição comemorativa de 50 anos. Aqui nós temos os poemas, né? Campo Geral, Uma História de Amor, A História de Lélio e Lina, O Recado do Morro, Lão da Lalão, Cara de Bronze, Buriti. Volume 2. Continua nessas histórias. São essas histórias do Corpo de Baile. Que sai, então, inicialmente nesses 2 volumes. Mas eu tenho também em 3 volumes esta mesma edição. Esses mesmos livros. Aqui. Que saem com Manuelzão e Miguelinho. Miguelinho é uma grande história. Podem começar por aqui. Ela se chama Campo Geral. A história desse menino chamado Miguelinho. Comecem por aqui se você tem medo do Guimarães Rosa. No Urubuquaquá, no Pinhém. E... não, eu não tenho a última. São Noites do Sertão, então tem só as 2. Isso aqui é o mesmo Corpo de Baile, são as mesmas novelas, mas foram divididas em 3 volumes depois. Manuelzão e Miguelinho, no Urubuquaquá, no Pinhém, Noites no Sertão. O outro que eu mostrei aqui é Sagarana. Então tem 3 edições aqui de Sagarana, deve ter mais ali pra dentro. Então Corpo de Baile sai em 2 volumes, são essas novelas ou poemas, como fala o João Guimarães Rosa. Depois eu tenho Grande Sertão Veredas, saem também em 1956. Eu vou mostrar essas 2 edições. Aqui José Olímpio Editora e Nova Fronteira. O Diabo na Rua, no Meio do Redemoinho. Esse livro aqui é um dos mais lindos do mundo que eu já li. Esse foi um presente da minha amiga lá de Franca, Bachanini, Regina Bachanini. De 86, essa edição está toda estudada. Eu tenho também a edição comemorativa, eu acho que é de 60 anos do Grande Sertão Veredas. Eu tenho várias edições do Grande Sertão Veredas, já dei algumas edições também. Tenho 2 edições dos Primeiras Histórias. Essa aqui, com a introdução do Paulo Ronay. Queria essa edição aqui de capa amarela. Tenho também uma edição de Estas Histórias, também Nova Fronteira. E Tutameia, eu tenho 2 edições. Tutameia. E Ave Palavra, livro póstumo. Aqui nós temos diários, pedaços de diários. Tem o Diário de Hamburgo, que não saiu ainda no Brasil. Cartas, contos, bastante coisa interessante aqui. Primeiras Histórias. Deixa eu ver quais são os contos. As Margens da Alegria, Famigerado, Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, A Menina de Lá, Os Irmãos da Gobé, A Terceira Margem do Rio, que é um dos contos mais perfeitos da literatura, Pirlim Psique, Nenhuma, Fatalidade, Sequência, O Espelho, Nada é a Nossa Condição, O Cavalo que Bebia Cerveja, Um Moço Muito Branco, Luas de Mel, Partida do Audaz Navegante, A Benfazeja, Darandina, Substância, Tarantão, Meu Patrão, Os Cimos. E Tutameia. Vou mostrar aqui quais são os contos de Tutameia. Esse aqui vocês acreditam que eu não li? Aqui nós temos 4 prefácios importantes. Aletria e Hermenêutica, Antiperipleia, Arroio das Antas, A Vela do Diabo, Aso de Almirante,
Como Ataca Sucuri, Curta Mão, Desenredo, Droenha, Esses Lopes, História número 3, Historinha, Faraó e a Água do Rio, Hiato. Outro prefácio, Hipotrélico, Intruge-se, João, porém, o criador de Perus, Grande Gedeão, Reminição, Lá nas Campinas, Mechel, Melim Meloso, No Prosseguir, Nós os Temulentos, outro prefácio, O Outro ou o Outro, Orientação, Os Três Homens e o Boi, Palhaço da Boca Verde, Presepe, Quadrinho de História, Rebimba o Bom, Retrato de Cavalo, Ripuária, Se Eu Seria Personagem, Sinhá Secada, outro prefácio, Sobre a Escova e a Dúvida, Sota e Barla, Tapiraiuara, Três Aventura, Uai, Eu, Umas Formas, Vida Ensinada, Zingaresca, Índice de Releitura. Muito interessante isso aqui também. Isso aqui a gente tem que estudar, né? O Guimarães Rosa é para ser estudado. Contos de estas histórias. A simples e exata história do burrinho do comandante, os chapéus transeuntes, entremeio com o vaqueiro Mariano, que era uma reportagem também, uma das primeiras coisas que saiu, que ele vai lá para o Pantanal, acho que é em 52, e lança essa reportagem. A história do homem do Pinguelo, Meu Tio, o Iauaretê, Bicho Mau, Páramo, Retábulo de São Nunca, O Dar das Pedras Brilhantes. São os contos de estas histórias. Então a obra do Guimarães não é muito extensa, ela é densa. Como romance, Grande Sertão Veredas. Contos, ele se destaca em contos. Então nós temos Sagarana, Primeiras Histórias, Estas Histórias, Corpo de Baile, depois dividido em 3 volumes, Manuelzão e Miguelim, No Urubucaquá no Pinhém, Noites no Sertão. Temos o livro Tutameia e Ave Palavra, que é o último livro. E temos esses 2 livros que eu falei, Magma e Antes das Primeiras Histórias. São esses os livros do Guimarães Rosa. São livros profundos, livros que nos fazem mergulhar na essência do homem do sertão e de cada um de nós. Então, como eu dizia, quando Guimarães Rosa morreu, o Carlos Drummond escreveu no dia, publicou no jornal Correio da Manhã, no dia 22/11 de 67, o poema Um Chamado João. João era fabulista? Fabuloso? Fábula? Sertão místico disparando no exílio da linguagem comum? Projetava na gravatinha a quinta face das coisas, inenarrável narrada? Um estranho chamado João, para disfarçar, para farsar o que não ousamos compreender? Tinha pastos buritis plantados no apartamento, no peito? Vegetal ele era ou passarinho, sob a robusta ossatura com pinta de boi risonho? Era um teatro e todos os artistas no mesmo papel, ciranda multívoca? João era tudo? Tudo escondido, florindo como flor é flor, mesmo não semeada? Mapa com acidentes, deslizando para fora, falando? Guardava rios no bolso, cada qual com a cor de suas águas, sem misturar, sem conflitar? E de cada gota redigia nome, curva, fim? E no destinado geral seu fado era saber, para contar sem desnudar, o que não deve ser desnudado, e por isso se veste de véus novos? Mágico sem apetrechos, civilmente mágico, apelador de precípites prodígios acudindo a chamado geral, embaixador do reino que há por trás dos reinos, dos poderes das supostas fórmulas de abracadabra, sésamo, reino cercado não de muros, chaves, códigos, mas o reino, reino. Por que João sorria se lhe perguntavam, que mistério é esse? E propondo desenhos figurava menos a resposta que outra questão ao perguntante? Tinha parte com não sei o nome, ou ele mesmo era a parte de gente servindo de ponte entre o sub e o sobre, que se arcabuzeiam diante do princípio, que se entrelaçam para melhor guerra, para melhor festa? Ficamos sem saber o que era João, e se João existiu, de se pegar. Esse poema ficou muito famoso, né? Então ninguém melhor do que o genial Carlos Drummond de Andrade
para penetrar o mundo particular de outro grande escritor, o João Guimarães Rosa. E no final restam apenas pontos de interrogação, a nos mostrar que esse mundo de fantasia e realidade do sertão mineiro ainda é um mistério a ser desvendado. O sertão místico, a recriação da fala do sertanejo, o poder de descobrir a quinta face, o narrar o inenarrável, o responder, perguntar, levando à reflexão. Carlos Drummond é um gênio, genial nisso. O pacto com o diabo, esse o mistério de João Guimarães Rosa. Publicando então o seu primeiro livro, no caso, Sagarana, foi o primeiro livro do João Guimarães Rosa a ser publicado, em 1946, um ano após a queda de Getúlio Vargas e o início das produções da chamada Geração de 45, Guimarães Rosa apontaria novos rumos para a literatura brasileira. Passada a fase primeira do modernismo e já vivida a experiência da prosa regionalista da década de 30, os contos de Sagarana abririam uma nova perspectiva para o regionalismo. A princípio, percebe-se uma revalorização da linguagem, a seguir a universalização do regional. A linguagem particular de João Guimarães Rosa não está no rebuscamento das palavras ou no uso de arcaísmos, mas sim nos neologismos, na recriação e na invenção de palavras, sempre tendo como ponto de partida a fala dos sertanejos, suas expressões, suas particularidades. Com isso, as palavras recriadas ganham força e significado novos, como afirma o crítico português Oscar Lopes. Ele diz: as metáforas de Guimarães Rosa são tantas e tão originais que produzem um efeito poético radical, o efeito de ressaca do significado novo sobre o significado corrente. A gente lê, por exemplo, que o sabiá veio molhar o pio no poço, que é bom ressoador, e não fica apenas com uma admirável evocação acústica. As palavras molhar e poço descongelam-se, libertam-se da sua hibernação dicionarística ou corrente e perturbam, como um reachado todavia surpreendente. Então ele recria palavras, nos faz observar além da própria palavra impressa no papel e traz significados novos. Aqui tem uma nota da editora, José Olímpio. Ortografia de João Guimarães Rosa, advertência necessária. Em todos os seus escritos, João Guimarães Rosa fez questão de usar grafia própria, divergente em muitos pontos da ortografia oficial. Respeitando a vontade do autor, continuamos a publicar sua obra conforme o texto originalmente fixado. Então, esse cuidado em manter aquilo que João Guimarães Rosa exigia do texto, aquilo que ele queria, a apresentação do texto na página, para impressionar e, ao mesmo tempo, trazer novas significações para o leitor. Então, a disposição do texto, isso é muito importante, como o texto está. Vamos citar alguns outros exemplos. Vamos lá. A Hora e Vez de Augusto Matraga, um trecho. Joãozinho Bem se sentia preso em O Augusto por uma simpatia poderosa, e ele nesse ponto era bem assistido, sabendo prever a viragem dos climas e conhecendo por instinto as grandes coisas. Mas Teófilo Sussuarana era bronco e excessivamente bronco, e caminhou para cima de O Augusto, na sua voz: Epa, nomo Padre, Filho e Espírito Santo, amém. Avança, cambada de filhos da mãe, que chegou minha vez. E a casa matraqueou que nem panela de assar pipocas. Escurecia a fumaça dos tiros, com os cabras saltando e miando de maracajás, e o Augusto gritando com um demônio preso e pulando como 10 demônios soltos. Oh, gostosura de fim de mundo! Então aqui nós salientamos, né, essa questão da palavra, né? Por exemplo, aqui quando fala no nome do Padre, Filho e Espírito Santo, amém, está tudo junto aqui, a palavra está inteira. É a expressão dessa pessoa que vai entrar em luta lá na casa do Senhor Augusto. Ainda salientamos a poesia, o ritmo e as aliterações de sua linguagem, transcrevendo um trecho aqui do conto Burrinho Pedrez, em que o autor narra a caminhada da boiada, intercalando quadrinhas populares cantadas pelos vaqueiros. Vou ler o trecho. As ancas balançam e as vagas de dorsos
das vacas e touros, batendo com as caudas, mugindo no meio, na massa embolada com atritos de couros, estralos de guampas, estrondos e baques, e o berro queixoso do gado junqueira, de chifres imensos, com muita tristeza, saudade dos campos, querência dos pastos de lá do sertão. Um boi preto, um boi pintado, cada um tem sua cor, cada coração um jeito de mostrar o seu amor. Boi bem bravo, bate, baixo, bota, baba, boi berrando. Dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. Vai, vem, volta, vem na vara, vai, não volta, vai varando. Todo passarinho do mato tem seu pio diferente. Cantiga de amor doido não carece ter rompante. Pouco a pouco, porém, os rostos se desempanam e os homens tomam um gesto de repouso nas celas, satisfeitos. Que de 30, 300 ou 3.000 só está quase pronta a boiada, quando as alimárias se aglutinam em bicho inteiro, sem topeia, mesmo prestes assim para surpresas más. Tchou, tchou, é boi! E agora, pronta de todo, está ela ficando cá, que cada vaqueiro pega o balanço de busto sem querer e imitativo. E que os cavalos gingam bovinamente, devagar, mal percebido, vão sugados todos pelo rebanho trovejante. Pata a pata, casco a casco, soca, soca, fasta vento, rola e trota, cabisbaixos, mexe lama, pela estrada, chifres no ar. A boiada vai como um navio. Então toda essa literação, essa poética, esse ritmo da boiada, o canto dos vaqueiros, mostra a maneira como Guimarães Rosa trabalha o texto, que extrapola o papel e vem para a audição, para a visão do leitor. Você se envolve, entra na vida dos vaqueiros, sente o cheiro dos currais, dos animais, tudo isso é próprio do Guimarães Rosa, essa linguagem sensorial, essa audição, essa música do texto. Outro aspecto relevante da obra de João Guimarães Rosa é justamente a última das interrogações, levantadas por Drummond em seu poema Homenagem. Tinha ele parte com o diabo? Ou era ele a ponte entre o sub e o sobre, dividido entre os que lutam de antes do princípio numa guerra ou numa festa? Deus e o diabo, a eterna luta entre o bem e o mal. Assim transparece todo o misticismo do sertão, numa religiosidade medieval baseada apenas nos dois extremos, e marcada pelo medo, pavor, inclusive com a preocupação de não invocar o diabo para que ele não forme forma. Daí o diabo ser tratado por o que não existe, ou o que não é mais, o que não é, mas finge ser, e outras expressões semelhantes. Assim é o sertão, ora particular, pequeno e próximo, ora universal e infinito, pois o sertão é o mundo, ou melhor ainda, o sertão é dentro da gente. Por isso, logo na abertura do Grande Sertão Veredas, o autor nos situa diante do problema. É uma página magistral. Aqui o José de Nicola vai falar só um pedaço dessa página. Ele não começa lá no início, né? Nonada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Ele vai mais para frente, em que o autor João Guimarães Rosa tenta definir pela boca do Riobaldo, que é o jagunço, personagem central deste livro, Grande Sertão Veredas, tenta descrever o sertão. O Senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja, que situado o sertão é por os campos gerais afora, adentro, lhes dizem. Fim de rumo, terras altas, demais do Urucuia. Toleima, para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui não é dito sertão? Ah, que tem maior. Lugar sertão se divulga. É onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador. E onde criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado do arroxo de autoridade. O Urucuia vem dos montões oestes, mas hoje que na beira dele tudo dá, fazendões de fazendas, ao margem de vargens de bom render as vazantes, culturas que vão de mata em mata, madeiras de grossura até ainda virgens dessas lá há. Os gerais correm em volta, esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova, o Senhor sabe. Pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte.
Aqui nós temos uma foto dos Buritis, que é um dos cenários importantes aí, esse coqueiro, né, dos livros do Guimarães Rosa. Então aqui, gente, eu estou acompanhando o que o José de Nicola propõe, mas o estudo da obra do João Guimarães Rosa é infinito, é para a eternidade, né? Então você estuda isso e é inesgotável. Aqui apenas para falar que o tema dele é o sertão transfigurado, o sertão místico, é o homem, o jagunço, ao mesmo tempo, cada um de nós. E os seus livros trazem toda a riqueza poética e beleza desse pós-modernismo, né? O Guimarães Rosa ele não está encaixado em nenhuma escola literária, porque ele cria palavras, né? Ele escreve de maneira profunda, ele analisa o homem. Tudo isso estão nos seus textos. E aqui no canal sempre vão aparecer contos, livros do Guimarães Rosa. Ainda vou fazer muitos vídeos sobre este grande autor, que é o que eu mais amo. E já li demais sobre ele. E a obra dele. Eu tenho um conto aqui que o José de Nicola destaca pra gente, que eu vou ler para vocês. Desenredo. Do narrador a seus ouvintes. Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom como o cheiro de cerveja. Tinha-o para não ser célebre. Com elas, quem pode, porém, foi Adão dormir e Eva nascer. Chamando-se Livíria, Rivília ou Irlívia, a que, nesta observação, a Joaquim apareceu. Antes bonita, olhos de viva mosca, morena, mel e pão. Aliás, casada. Sorriram-se, viram-se, era infinitamente maio, e Joaquim pegou o amor. Enfim entenderam-se, voando mais em ímpeto de nau tangida e a vela e vento. Mas muito tendo tudo de ser secreto, claro, coberto de 7 capas. Porque o marido se fazia notório na valentia com ciúme, e as aldeias são a alheia vizinha. Então, ao rigor geral, os dois se sujeitaram. Conforme o clandestino amor em sua forma local, conforme o mundo é mundo, todo abismo é navegável a barquinhos de papel. Não se via quando e como se viam. Joaquim, além disso, existindo só retraído minuciosamente. Esperar é reconhecer-se incompleto. Dependiam eles de enorme milagre o inebriado engano. Até que deu-se o destrameio. O trágico não vem a conta-gotas. Apanharam o marido, a mulher, com outro um terceiro. Sem mais cá nem mais lá, mediante revólver, assustou-a e matou-o. Disse também que de leve a ferira, leviano modo. Joaquim, derrubadamente surpreso no absurdo, desistia de crer e foi para o decúbito dorsal, por dores, frios, calores, quiçá lágrimas, devolvido ao barro entre o inefável e o infando. Imaginara-a jamais a ter o pé em 3 estribos. Chegou a maldizer de seus próprios e gratos abusufrutos. Reteve-se de vê-la. Proibia-se de ter de ser pseudo-personagem, em lance de tão vermelha e preta amplitude. Ela, longe sempre ou ao máximo mais formosa, já sarada e sã, ele exercitava-se a aguentar-se nas defeituosas emoções. Enquanto ora as coisas amaduravam, todo fim é impossível, azarado, fugitivo e como a providência praz, o marido faleceu, afogado ou de tifo, o tempo é engenhoso. Soube-o logo Joaquim, em seu franciscanato, dolorido, mas já medicado. Vai, pois, com a amada se encontrou. Ela, sutil como uma mulher de chá, grude de engodos, o firme fascínio. Nela acreditou num abrir e não fechar de ouvidos. Daí, de repente, casaram-se, alegres, sim, para feliz escândalo popular, por que forma fosse. Mas sempre vem imprevisível o abominoso? Ou os tempos se seguem e parafraseiam-se? Deu-se a entrada dos demônios. Da vez, Joaquim foi quem a deparou em péssima hora, traído e traidora. De amor não a matou, que não era para truz de tigre ou leão. Expulsou-a apenas apostrofando-se como inédito poeta e homem, e viajou fugir da mulher, a desconhecido destino. Tudo aplaudiu e reprovou o povo repartido. Pelo fato, Joaquim sentiu-se histórico
quase criminoso reincidente. Triste, pois, que tão calado. Suas lágrimas corriam atrás dela como formiguinhas brancas. Mas no frágil da barca, de novo respeitado, quieto. Vá-se a camisa que não o dela dentro. Era o seu amor meditado à prova de remorsos. Dedicou-se a endireitar-se, mas, no decorrer e com menos, Joaquim entrou, sensível a aplicar-se a progressivo, jeitoso afã. A bonança nada tem a ver com a tempestade. Crível, sábio sempre foi Ulisses, que começou por se fazer de louco. Desejava ele, Joaquim, a felicidade, ideia nata. Entregou-se a redimir a mulher, a conta inteira. Incrível é de notar que o ar vem do ar. De sofrer e amar, a gente não se desafaz. Ele queria apenas os arquétipos, platonizava, ela era uma aroma. Nunca tivera ela amantes, não um, não dois. Disse-se e dizia isso Joaquim. Reportava a lenda, a embustes, falsas lérias escabrosas. Cumpria-lhe descaluniá-la, obrigava-se por tudo. Trouxe à boca de cena do mundo de caso raso que fora tão claro como água suja. Demonstrando-o a matemático, contrário ao público pensamento e à lógica, desde que Aristóteles afundou, que não era tão fácil como refritar almôndegas. Sem malícia, com paciência, com insistência, principalmente. O ponto está em que o soube de tal arte. Por antepesquisas, a cronologia miúda, conversinhas escudadas, remendados testemunhos. Joaquim genial operava o passado. Plástico e contraditório, rascunho. Criava nova, transformada realidade, mais alta, mais certa. Celebrava-a o fanático, tendo-a por justa e averiguada, com convicção manifesta, haja o absoluto amar, e qualquer causa se irrefuta. Pois produziu efeito, surtiu bem, sumiram-se os pontos das reticências, o tempo secou o assunto. Total transato desmanchava-se. A anterior evidência e seu nevoeiro, o real e válido na árvore, é a reta que vai para cima. Todos já acreditavam, Joaquim primeiro que todos. Mesmo a mulher até por fim chegou-lhe a notícia, onde se achava em ignota, defendida, perfeita distância. Soube-se nua e pura. Veio sem culpa, voltou com dengos e fofos de bandeira ao vento. 3 vezes passa perto da gente a felicidade. Joaquim e Vilíria retomaram-se e conviveram convolados o verdadeiro e melhor de sua útil vida. E pôs-se a fábula em ata. Eu acho... Deixa eu ver onde que está esse conto. Deixa eu ver se está em Tutameia. Desenredo. Está em Tutameia. Não tinha lido ainda. Então é isso, gente. Guimarães Rosa é para ser estudado a vida inteira e é um grande escritor. Próximo encontro nós falaremos da vida e obra de Clarice Lispector. Um abraço e até mais.